Bom dia, oitavo ano, aula de História, quinta-feira. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos fazendo aí no primeiro trimestre mais uma revisão, então alguns conteúdos são de outros anos, né? Mas como a gente teve a questão da pandemia e se atropelou muita coisa, estamos vendo uma revisão rápida, assim, de algumas questões para poder continuar, beleza? Hoje com vocês, então, nós vamos ver a questão dos povos pré-colombianos, né? O que são os povos pré-colombianos? Se é pré, é antes alguma coisa, né? Então, pré-colombiano, pré-Colombo, né? Então, são povos antes de Colombo, que viviam aqui antes de Colombo, que foi aquele navegador genovês, né, europeu, que chegou aqui no continente americano, mais ou menos em 1492. E quando ele chegou ali na América Central, onde hoje é o Caribe, ele achou que tinha chegado na Índia, estava tentando ir para lá. E quando ele chegou ali, achou que estava na Índia mesmo, então ele chamou o pessoal que morava lá de índios, ok? Que é um nome que né, a gente denomina muitos povos originários, povos que viviam aqui há milhares de anos no continente América. Tá? A América é um continente gigantesco, né? A gente subdivide ela em três: América do Norte, América Central e América do Sul. E desse território viviam esses povos que a gente vai ver hoje, que são três principais, que fizeram grandes impérios. Existiam milhões e milhões de pessoas aqui de diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes nomes, né? Mas hoje nós vamos ver esses três que eram, digamos assim, maiores grupos, né, desses habitantes pré-colombianos. Deixa eu só ver aqui. Né? Depois vocês façam críticas aí e digam o que está funcionando, o que não está funcionando direito, porque eu estou fazendo um teste aqui, tá bom, gente? Vamos compartilhar aqui. Muito bem. Aí temos a nossa América, né, continente americano, que muitas civilizações existiam aí, muitas línguas, vocês estão vendo no mapa ali, então temos os Tupi aqui no Brasil, né, os G, a linha amarelinha, o roxo amarelo da região do Brasil, os vermelhos lá que são os da América do Norte, né, então a gente vai ver ali o Império Azteca, tá, reparem lá o vermelhinho, onde hoje é o México, o Império Inca, que é aqui, já no sul, né, bem ali na Cordilheira dos Andes, tá em marrom, e os Maias, que estão lá no meio, ok? Daí, além desses, também tem vários outros ainda. Muito bem. Maias, astecas e incas eram três impérios indígenas muito grandes, tá? Que alcançaram um grande desenvolvimento econômico, cultural, tá? Social. Deixaram várias ali, como vocês viram, as pirâmides ali, né? É um bom exemplo do que os astecas construíram, ok? Eles tinham uma religião que a gente chama de politeísta. Espero que algum lembrem lá do sexto ano, quando a gente estudava os povos antigos da Mesopotâmia, que eram politeístas, né? O que é isso? Acreditavam em vários deuses. Não tinham essa ideia religiosa que temos aqui, que chegou com nós a partir dos europeus, do cristianismo, de que existe só um Deus, né? Não, eles têm vários deuses. Eles têm deuses geralmente para fenômenos da natureza, né? Para a chuva, o vento, o mar. Bem parecido com o que tinha os gregos, algumas sociedades africanas também, né? E lá da Mesopotâmia. E os próprios egípcios, tá? Maias, tá? Os maias na América Central, a Península de Yucatán, foi bem mais ou menos, inclusive, onde o Colombo chegou, em 1492, mas ele não se deparou com os maias, porque os maias já eram uma civilização que estava no fim, quando ele chegou. Então, os maias têm essas várias cidades, que vocês podem ver no mapa aí, que também são pirâmides, tá? Geralmente a gente vê por pirâmides, hoje em dia, que estão de pé até hoje, né? E a partir da arqueologia os caras procuram, e estão achando mais, né? Então, tu vai ter a pirâmide, ou mais de uma pirâmide na mesma cidade, tu vai ter onde eles enterravam seus mortos, os cemitérios, né? Então, tudo isso faz com que a gente saiba da existência da civilização maia hoje. Então, a civilização, aí tem uma representação, né? Os maias, eles tinham um governo teocrático, essa palavra é bem importante, que é o que mais ou menos o quê? Teocracia é tu acreditar que o teu governante é como se ele fosse um deus na terra. Os egípcios era a mesma coisa. Diferente de uma democracia, onde o povo coloca um representante seu lá no governo, né? Ok? Aí tu tem ali mais ou menos como é que funcionava os mais, tu tinha os nobres, né? A topinha da pirâmide, que eram geralmente os chefes guerreiros. Os maias também era uma sociedade que vivia bastante em guerra com outros povos por perto, né? Sacerdotes que cuidavam da religião e da cultura maia, cuja a gente tem bastante registro sobre isso até hoje.
várias teorias aí da conspiração que a gente pode ver depois, né, mais adiante, e se vocês procurarem na internet vão achar bastante, então não fique acreditando tudo. Cidadãos livres e escravos, né, que trabalhavam aí nas plantações, principalmente, que eram capturados em guerra, né? Não eram muitos no Império Maia. Tem algumas imagens aí de alguns templos, né, que estão de pé até hoje, e ali alguns descendentes dos maias que sobreviveram, né, que moram até hoje ali nas regiões do Chile, do Peru, da Bolívia e também mais lá para cima, né, nos países da América Central ali, como Cuba, Haiti, né, e no próprio México. Então, isso que eu falei, aqui temos um exemplo de uma pedra, né, em que se tenta decifrar até hoje o que ela está exatamente dizendo, que a gente não tem acesso à língua, né, que eles falavam, mas é muito famoso o calendário maia. O calendário maia, né, ele tem vários ciclos de vários anos, é um cálculo bem complexo, assim, em que em determinado tempo o mundo pode acabar, né? Se tu não fizer determinados rituais durante alguns dias, que eles chamam de dias fora do tempo, o mundo pode acabar. Então, para o mundo acabar e reiniciar, né? Não é reiniciar tipo o celular de vocês, mas reiniciar o ciclo do calendário, tem uma série de rituais religiosos que tinham que se fazer, né, na cultura maia ali. Porque rituais religiosos é como, por exemplo, você ir à missa é um ritual religioso, né, de uma igreja evangélica, de uma igreja católica. Os rituais religiosos dos maias eram outros. Eles tinham um sistema de contagem, né? Se tivéssemos na aula presencial, eu adoraria fazer uns trabalhos assim de matemática, né, com vocês, para vocês contarem a partir desse sistema maia, que é bem interessante, né? E eles deixaram muitos escritos, né, nas paredes do seu templo, dos seus templos, que tem assim, um pouco desses desenhos, assim, e se tenta decifrar até hoje. Na verdade, vários estudiosos estão tentando decifrar, tem algumas ideias sobre o que significa, mas ninguém pode cravar assim 100% de certeza, né? Segundo povo, então, os astecas, que é lá no México, lá no norte, né, cidade do México, aí uma representação da capital deles que a gente já vai falar. Aí tem uma imagem como se fosse por computador, né, tentando imaginar como é que era uma cidade asteca, que é gigante, né, cidades gigantes, a capital deles tem esse nome, Tenochtitlan, tá, que é a atual cidade do México, uma região de pântanos, e se calculava que na época, lá por 1500, mais ou menos, era a cidade com mais habitantes do mundo, né, Império Azteca, então, na região do México, ok? E essa cidade, a capital deles, era no meio de um pântano, um lago, meio pântano, assim, eles conseguiram erguer a cidade ali em cima a partir de aterros, tá, gente? Era gigante. A galera da Espanha, quando chegou lá, se apavorou. E eles faziam esse sistema de agricultura baseado em chinampas, que eram pequenas ilhas que existiam no meio desse lago, em que eles colocavam lodo, lama e material orgânico e iam cultivando, assim, com umas espécies de ilhazinhas suspensas, tudo no meio do lago mesmo. Era uma sociedade, né, os astecas, com um governo bem forte, tá? E tu vai ter ali o imperador, né? Vai ter os camponeses e tu vai ter um exército muito forte, né? Aqui a gente tem uma representação também um pouco parecida lá com os maias que a gente viu antes, ok? Uma coisa muito lembrada, né, dos astecas são os rituais de sacrifício humano que eles praticavam, né, no topo daquelas pirâmides, para alimentar os deuses que eles acreditavam, né? Principalmente o deus Sol, né? Em que às vezes quando existia uma grande fome, as colheitas estavam boas, na crença da religião deles, o deus deles exigia sangue humano como sacrifício, tá? Então houve alguns registros disso, mas não era só isso, tinha bem mais coisas. Então, sobre as roupas deles, a maneira como eles se vestiam, né? É bem interessante, bem diferente também. E foi o império que foi diretamente atacado pelas invasões espanholas lá em 1500, né? Pouco depois que o Colombo chegou. Inclusive, eles entraram em guerra contra a Espanha e perderam, né? Foram dominados pelos espanhóis, tá? No período. Mas muitas coisas deles se mantêm hoje ainda, registros, né? Os astecas, ok? E o último são os incas, que é aqui na América do Sul, tá? A região onde hoje o Peru, a Bolívia, né? Era também um governo teocrático, né? O rei Inca, né? O Inca era o nome que se dava ao rei, o Inca. Eles tinham essa característica de mumificar os seus mortos, né? E deixar dentro de casa, né? Dentro de casa eles praticavam uma mumificação que não era bem igual a do Egito lá, mas conservava bastante o corpo, né? Então, uma característica
crítica bem forte, inclusive até hoje se acham nessa região ali do Chile, da Argentina, que vocês estão vendo no mapa, regiões mais geladas, se encontram múmias até hoje, inclusive muito bem conservadas, né, de múmias, né, e eram guardadas, né, porque como a gente enterra, por exemplo, nossos mortos e faz ritual crema, eles mumificavam e às vezes guardavam, inclusive, dentro de casa, né, o seu ente querido, o seu parente, o seu tio, a sua tia, a sua avó, dentro de casa mumificada, assim. Tem alguns povos, pequenos vilarejos hoje, inclusive, que mantêm essa tradição hoje, né, hoje. Tá bem, gente? Então, aqui a gente tem um pouco como é que era a sociedade, né? Os incas, ok, ali a piramidezinha também, o clero, né? Que são o pessoal religioso, a nobreza, a família inca ali do governante, né? E os militares e os camponeses, né? Das regiões em que os incas dominavam. Essa aí é uma foto da cidade inca que está intacta até hoje, né? Que é Machu Picchu, e eu mandei no material em PDF, tem um tour virtual que vocês podem fazer por essa cidade, inclusive faz parte das tarefas, tá? Vocês podem aproximar, dar uma banda ali por dentro da cidade. Ela tá, agora não me foge, mas ela é muito alta agora, não me lembro qual é a altitude, assim, em metros, tá? E ela tá aberta para visitação, né? Eu ainda um dia quero ir lá, tá? Tô meio carinho, né, para ir, então estou me contentando com o tour virtual, tá, gente? Lago Titicaca, né, fonte de várias lendas incas, né? Que é um lago enorme, tem um lago também numa região bem alta. E esse sistema de plantação que eles faziam, que vocês podem ver aí que a gente chama de uma agricultura de terraços, né? Eles faziam tipo degraus, assim como uma região muito montanhosa, né? De muitos morros e montanhas, eles conseguiam fazer essas escadinhas aí para manter a sua agricultura, né? Que é o milho, basicamente, o tabaco, o cacau, né, gente? O cacau é uma invenção desses povos que fez o chocolate, né? É uma invenção inca, principalmente, inclusive o cacau, a semente do cacau era usada como moeda, né? Na época, da batata, entre outras coisas. Aí a matemática dos incas, ó. Se os maias tinham aquela outra, os incas tinham essas cordinhas aí, os quipos, para fazer as contagens, tá? É um sistema de contabilidade aí, para você contar o número de grãos, peso, tamanhos, medidas, né? Com certeza vocês iam adorar fazer uns trabalhos de matemática usando esse sistema aí. Tá bom? Então aí temos mais uma múmia, né? A religião muito marcante deles. Beleza, gente? Não vou me alongar muito aqui, ok? E tem o material aí, as atividades para vocês fazerem. Qualquer dúvida, é só me chamar. Tá? Um abraço para todo mundo e saúde para nós. Ok, gente?